Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse daqui é mais um vídeo aleatório aí do canal, né? Não tem um quadro específico para esse vídeo. E você já vai vir aqui embaixo, vai deixar seu like, porque esse aqui é um vídeo que eu tô mais um dos que eu tô analisando os primeiros 100 dias de Fernando Diniz. Já gravei o primeiro, que tá aqui no card, falando sobre os prós, né? A parte boa desses primeiros 100 dias dele. Fernando Diniz, que ele já chegou no Fluminense tem mais de 100 dias, né? Obviamente, mas tem 100 dias de que ele começou a treinar o time. Então eu peguei tudo que ele fez de bom e coloquei nesse outro vídeo, e esse aqui agora é tudo que a gente considera de que ele fez de errado. É óbvio que num saldo geral, o trabalho de Diniz, pra mim, e acho que pra maioria da torcida, tá muito acima do que a gente esperava até mesmo. Mas é claro que a gente, mesmo quando tá... Não é óbvio que não tá tudo bem, né? Mas mesmo quando ele tá indo bem, a gente tem que saber reconhecer quais são os erros, saber que o trabalho de Diniz tem sido bom, mas tem algumas falhas que precisam ser corrigidas, ou até mesmo que já não tem mais como corrigir, mas que precisam ser elucidadas, né? Trazidas à luz. As seguidas eliminações no Campeonato Carioca, né? As perdas de clássico, o péssimo desempenho em clássicos, eles não deixaram o Fernando Diniz passar impune, né? Se a gente considerar ainda que tem a demora ali, ou as mesmas substituições, umas críticas às substituições de Fernando Diniz, a pouca variação no estilo de jogo, a dificuldade de enfrentar times retrancados, tudo isso são críticas que a galera botou lá no Twitter, que eu fiz lá um post no meu perfil, @Gabriel Amaral com 3 L's no final, e a galera comentou lá, respondeu o tweet com quais eram os problemas do Fluminense, e eu tô trazendo aqui pro vídeo. E o primeiro que eu vou trazer aqui é uma parada que foi pra mim, desses primeiros 100 dias, o maior dos problemas. Ele não rodou o elenco direito. Eu mesmo, por várias vezes, já critiquei isso aqui no canal, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu criticava muito isso, e a minha crítica se intensificou mais ali do meio pro final de março, né? Que era justamente quando ele estava jogando a Taça Rio. A gente já sabia que tinha uma campanha para provavelmente ele chegar nas semifinais, né? A gente tinha um desempenho que, por exemplo, a gente só foi sair da zona de classificação mesmo na última rodada, quando a gente perde pro Flamengo, com o time reserva. Mas a boa parte da gente criticava, né? Principalmente porque Fernando Diniz definiu o time titular dele nos primeiros 5 ou 6 jogos. E até as substituições que ele ia fazendo, que na verdade até geraram a única alteração nesse time titular, eram sempre as mesmas na época, né? Durante a Taça Guanabara inteira. Ele vai tirar o lateral esquerdo para botar Calazans de ponta, ou então não. E além disso, a entrada de Calazans era certa, e a entrada de Caio Henrique também era certa. Esses dois jogadores eram reservas e viravam titulares, todo jogo eles entravam. E aí, no final das contas, Calazans acabou sumindo do time de Fernando Diniz, praticamente não entra mais, e Caio Henrique virou titular absoluto. Então, assim, ele fechou o time dele naquela época. Se a gente pegar posições como o ataque, por exemplo, ele praticamente não roda o ataque. Só vocês terem ideia, o ataque de Fernando Diniz, né? Johnny Gonzalez, Luciano e Everaldo, os 3 jogadores ficaram de fora quando ele poupou no Fla-Flu, né? Poupou o time inteiro, e cada um ficou de fora um jogo. O Johnny Gonzalez, na estreia do Fluminense na temporada, ele não era regularizado ainda, e Luciano e Everaldo ficaram depois por causa de questão de suspensão. E além disso, né, além deles praticamente jogarem todas as partidas do ano, sempre que eles jogam, eles acabam atuando 90 minutos, né? São raras as vezes em que um dos 3 é substituído. Então, além disso tudo aí de não rodar o elenco, de não descansar, né? Por exemplo, se a gente pegar o fato de que o Fluminense jogava muitas partidas em março, eu alertei isso aqui várias vezes, olha, o Fluminense tá pegando vários pequenos em março, não tem necessidade de colocar para o time titular contra o Resende no dia 1º de março, véspera de carnaval, lá em Moça Bonita, num sol. Não tem a necessidade também de trazer o time inteiro titular para jogar contra o Boa Vista em Bacaxá. Eram jogos que podia ter dado uma rodada no elenco, não só para descansar o time titular, mas principalmente para poder avaliar melhor as peças da equipe que não vinha jogando, na equipe reserva. Tanto para que o time titular não estourasse, né? Tanto para que o time reserva pudesse ser observado. Mas infelizmente o Fernando Diniz não
pensava assim. Na cabeça dele, ele já deu entrevista de que ele focou muito no início do ano para dar entrosamento para a equipe. E aí é onde eu acho que ele errou, né? Ele viu esse desgaste, viu isso tudo e pensou, ó, prefiro dar entrosamento do que poupar ali e de repente ver os outros jogadores. Entendo o lado dele, mas do meu lado eu penso o seguinte, ele deu entrosamento para uma equipe que na hora que chegou o principal jogo do primeiro trimestre, né, que era a semifinal do Campeonato Carioca, a decisão ali, a decisão mais aguda, é óbvio que tinha a Copa do Brasil, tinha a Sul-Americana, mas entendo o que eu tô falando, é o jogo em que podia tirar a gente de uma competição já. Ele chegou com a zaga estourada, com o Digão, chegou com um lateral esquerdo machucado, que era Mascarenhas, e chegou também com a Ayrton machucado, ou seja, ele deu entrosamento para uma equipe que não chegou na hora H e ele não tinha essa equipe entrosada para poder jogar. E inclusive, para quem vê a entrevista coletiva dele da partida do contra o Flamengo, que a gente é eliminado do Carioca, ele fala sobre isso, fala que a falta de entrosamento foi o motivo dele ter que alterar um pouco o estilo de jogo, etc. Ou seja, no final das contas ele percebeu que ele deu tanto entrosamento com uma equipe que não jogou junto depois porque estava desgastada demais. Bem, e aí você já sabe, né? Se ele não rodou tanto o elenco, é óbvio que a galera tem outra crítica também e que eu concordo. A insistência em alguns jogadores. E isso pra mim, eu até coloquei aqui uma tagzinha aqui no meu roteiro como o mais estranho, mas eu não acho tão estranho isso, porque foi até o que eu falei no vídeo dos prós, né? Que eu falei, às vezes os treinadores, eles têm jogadores ali que eles confiam bastante, assim como eu falei de Caio Henrique, que foi algo bom, né? Dessa insistência. Ele insistiu em Caio Henrique, até que ele virou titular e um dos melhores quando você pegar algumas análises minhas, provavelmente ali, talvez a análise do jogo contra o Vasco, né? Alguma análise ali da Guanabara, eu vou estar reclamando disso, de que ele só coloca Caio Henrique, em todo jogo a gente já sabia disso que ia acontecer e etc. Teve essa crítica no início. E aí eu acho que na Taça Guanabara foi muito isso mesmo, Calazans e Caio Henrique, eram as duas mudanças que ele ia fazer. E ele passou ali 6 ou 7 jogos fazendo isso, no final das contas ele abandonou Calazans, que praticamente não entrou depois, e Caio Henrique virou titular. A grande crítica, na verdade, da galera, sendo bem sincero, a grande crítica era com alguns nomes que ele insistia, como Calazans e Caio Henrique, que eu já falei, no final das contas a gente já viu o desfecho deles, mas também de Dodge, Daniel e Bruno Silva. Foram os 3 jogadores que a galera mais criticou em relação a Fernando Diniz. E aí eu acho que cabe assim a análise. Em relação a Dodge, ele tá insistindo demais realmente, e pelo desempenho que Dodge vem tendo em campo, eu quero crer que ele não vai demorar muito pra poder ignorar a Dodge, não. Ou então, pelo menos, eu quero crer que Dodge vai começar a jogar bola bem, né? Porque até agora ele deve cumprir uma função tática absurdamente boa que eu não consigo enxergar. Porque nada vem justificando essa insistência em colocar Dodge ali no meio de campo. Em relação aos outros dois, cabe duas análises aí separadas. No caso de Daniel, pra mim fica claro que Daniel só vinha entrando muito porque ele era o único jogador da posição. Tanto no início ele era, né? Ele irritou muita gente, as péssimas atuações do início do ano. Até no início ali no jogo contra o Americano e Madureira ele tava muito bem. Depois disso, péssimas atuações, jogando mal, irritou muito. Só que aí Ganso chega, Ganso não pode jogar todos os jogos, ou então não joga o jogo inteiro. E aí ele só tem Daniel naquela posição pra colocar. Então, Daniel eu entendo um pouco. Vamos ver agora se esse comportamento dele vai mudar um pouco com a chegada de Léo Arthur, né, meio campista que veio da Ferroviária. Talvez, então, a gente vai poder ver se chegar que tiver um desempenho melhor que o de Daniel, a gente vai ver se era insistência mesmo nele ou se era realmente, como eu tô falando aqui, só porque era um único jogador ao lado de Ganso nessa posição. E o outro é Bruno Silva. E Bruno Silva já acho que é um outro ponto. Ele virou titular no início da temporada. Ele começa a temporada de titular. E pelo que eu vejo de Fernando Diniz, a minha impressão é de que ele olha pro elenco e ele só vê um jogador como reserva de Bruno Silva dentro desse elenco. E o jogador é Dodge. Porque nos 2 jogos que o Bruno Silva não pôde atuar, né, ele também não atuou no jogo que o Fluminense jogou inteiramente reserva, então nesse eu não conto, mas nos outros 2 jogos que ele não atuou, o Fernando Diniz escalou o time de 2 jeitos completamente diferentes. No jogo contra o Bangu, ele mandou um 4-4-2, colocou o meio de campo com Caio Henrique, Dodge, Ganso e Daniel, aquele jogo que Caio Henrique destruiu, e no jogo seguinte, né, a partida contra o Resende, que ele também não tinha Bruno Silva e também não tinha Ayrton, ele já colocou o time com Dodge, Caio Henrique e Ganso, tirou Daniel pra jogar com os 3 atacantes, já que naquela outra partida anterior ele também não tinha o Luciano, né, contra o Bangu ele não tinha o Luciano, então ele ajeitou dessa forma. Então assim, pra mim ele não vê um reserva
de Bruno Silva dentro do elenco do Fluminense, né? Porque ele vive colocando o Dodge ali, ele não vê Caio Henrique como segundo volante, não vê o Alan como segundo volante. Isso pra mim já ficou muito claro e é por isso que ele fica deslocando tanto o Caio Henrique pra lateral. Eu acho que ele vê esses dois jogadores como primeiro volante e ainda não vê ninguém no elenco com capacidade pra colocar Bruno Silva no segundo volante. Aí, pra mim, vem um erro. Identifica alguém no mercado, né? Ou então, eu acho que o Caio Henrique, mesmo ele não sendo segundo volante, ele vai ser improvisado ali melhor do que Bruno Silva. Então a crítica é válida. E sobre essa questão de não rodar elenco e insistir muito em alguns jogadores, eu falei aqui sobre Caio Henrique, não sei, que ele não vê muito no elenco, mas ficou uma reclamação da galera também bem grande em relação a 3 jogadores formados nas categorias de base do Xerém que não receberam a oportunidade. Na verdade, um deles recebeu uma meia oportunidade no primeiro jogo do ano, que é Luiz Fernando, Zé Ricardo e Caio, que não é Caio Henrique, é o Caio que veio da base. São 3 jogadores que Zé Ricardo até jogou alguns minutos contra o Volta Redonda e cumpre uma função parecida com a de Bruno Silva, mas nenhum dos 3 recebeu oportunidades aí no início do ano, né? A chance deles talvez fosse no jogo contra o Boa Vista, etc, mas não foram testados. Ou Fernando Diniz olhou eles no treinamento e não gostou, ou então não tem muita explicação, a gente ainda não sabe, é algum motivo que a gente não tem como destacar aqui de fora. E por último, uma outra reclamação, eu tô englobando alguns motivos, né? Variação no estilo de jogo. Se eu falei da flexibilização, né, lá no vídeo dos prós, que ele flexibilizou em alguns momentos, a falta de variação no estilo, e aí nesse ponto eu não quero dizer só da flexibilização de não vamos ficar com a bola, etc. Não, é principalmente da variação do estilo de jogo pra atacar. Muita gente lá veio criticar porque eu fiz esses tweets logo depois da derrota pro Flamengo, que foi quando o Fluminense não conseguia sair com a bola, por aquele motivo que o Fernandinho já tinha justificado, né, que era o problema do entrosamento, etc. E o Fluminense teve problemas com o time marcando pressão em cima dele. Mas eu não vejo esse como principal problema do Fluminense, não. Acho que isso com um time entrosado, talvez é justamente o que o Fluminense quer, né, que é aquilo que eu já falei várias vezes, que é o time sai pra marcar por pressão, ele tem confiança pra fazer uma tabela e aí pega o campo de ataque inteiro livre, já que ele passou da primeira linha. O problema é que contra o Flamengo ele não tinha confiança pra fazer essa tabela. Então eu acho que o problema do Fluminense não foi esse, não é esse de quando ele é marcado pressão. O problema é o contrário, é quando o outro time não marca pressão e faz um bloqueio na frente da área. Aí o Fluminense vira o tradicional toquinho pra um lado, pro outro, roda. Como não tem um centroavante mesmo, né? Johnny Gonzalez não é um centroavante, não tem um lançamento pra área pra fazer um pivô, o Fluminense não faz jogadas de pivô. Não sei se repararam isso já. Não tem jogadas de pivô porque falta um centroavante que faça isso. Johnny Gonzalez não joga de costas pro gol, como normalmente o centroavante joga, né? Johnny Gonzalez ele sempre joga de frente pro gol vindo de trás. Eu acho que é a tática que o Fernando Diniz achou, já que ele não tem um centroavante nato. O único que ele tem 17 anos, ainda é um cara muito verde pra poder jogar no meio dos profissionais. Então, além desse problema de atacar retrancas, que ele ainda não achou uma solução, tem também a dificuldade de quando o outro time pressiona com a bola no pé e faz o famoso abafa contra o Fluminense. O Fluminense tem dificuldades de se defender com abafa. Lembra o que eu falei lá no final da análise, quando a gente foi eliminado da Taça Rio pro Flamengo, que até muitos interpretaram errado, que eu falei que o Flamengo jogava feio. Eu não quis dizer isso. Falei que o Flamengo sabia jogar feio melhor do que o Fluminense. Quando o Flamengo veio pra botar chuveirinho na área e botar pressão, levou a melhor em cima do Fluminense. No abafa, o time do Fluminense não consegue se defender, tem dificuldades pra se defender. A forma com que ele se defende é com a bola no pé. Se ele não consegue ficar com a bola no pé, é um time bem vulnerável. Então é isso, o vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu queria, mas enfim, você tem bastante tempo pra ver aí também esse vídeo. Hoje, às 11 horas da manhã, né, pra quem tá vendo isso na sexta-feira, às 11 horas, tem um sorteio do confronto do Fluminense na Copa do Brasil. Eu vou lançar por volta de umas 14 horas aqui, né, às 2 horas da tarde. Deve sair o vídeo analisando esse confronto, etc, do sorteio do Fluminense, também vai sortear mando de campo, etc. Então, não deixe de acompanhar aqui no canal. Vem aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral aí e ajude o Raiz Tricolor a continuar crescendo, beleza? Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Cara, você já viu que aqui do lado tem 2 vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz. E esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo. Aperta no botãozinho aí no escuro do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.